Eu sou Carmen Lúcia Melges Elias Gataz. Eu nasci em Marília, 20 de setembro de 1962. Minha família era formada por 3 outros irmãos. Eu era a mais nova das mulheres e tinha um irmão homem mais novinho. E meu pai médico, minha mãe advogada. A gente teve muito pouco contato com meu pai, porque ele trabalhava muito. Ele sempre foi da área da saúde, da preventiva, e morou alguns anos fora. Minha mãe era advogada, trabalhava, também foi bibliotecária na Unesp em Marília. E eu sempre gostei muito de estudar, porque minha mãe, todas as noites, ela reunia os filhos e lia algum clássico da literatura. Então, assim, ela me entusiasmou muito para a filosofia, que foi o curso que eu acabei fazendo. Eu tinha muita dificuldade os primeiros anos de escola, porque eu entrei muito nova e os meus colegas eram muito mais velhos do que eu. Então, o relacionamento era muito complicado e eu me sentia sempre fora das turmas. Então, eu tive muita dificuldade no começo, os 4 primeiros anos que eu estudei. Depois, a partir da 5ª série, eu já comecei a criar uma vida mais minha, principalmente porque eu entrei no balé, comecei a fazer dança. Na minha adolescência, eu descobri que eu queria fazer filosofia porque a área escolhida, na verdade, era dança, e a única faculdade de dança que existia no Brasil era na Bahia, e eu não queria ir para tão longe. E aí eu acabei escolhendo cursar filosofia para poder trabalhar um pouco de estética, história da arte. Eu achava que estava bem mais próximo do que eu queria fazer. Mas a carreira de dança era uma carreira que eu ia perseguir, enfim. Tinha estudado desde os 8 anos de idade, todos os tipos de dança, fiz clássico, moderna, jazz, fiz tudo que tinha possibilidade de fazer. Com 17 anos eu vim para São Paulo para fazer o balé estágio. E aí eu comecei a me destacar um pouco. Bom, o que acontece? Eu tive uma mudança brusca na minha vida, porque aos 18 anos eu tive um acidente de carro. Eu era bailarina, eu trabalhava com aulas de dança e eu tive um problema grande, porque eu tive morte clínica, tive fratura, enfim, menisco, sacro, coluna. E depois disso eu até tentei voltar para a dança. Nisso eu já fazia filosofia, por isso eu estava matriculada, eu só voltei depois de 1 ano para fazer a PUC, porque eu fiquei muito tempo de cama, enfim, levou muito tempo para me recuperar. E mudou completamente a minha vida, porque mesmo eu tentando voltar para a dança, foi diferente e assim, não tinha mais o mesmo envolvimento que eu tinha anteriormente. Eu estava indo dar um curso de dança no Mato Grosso do Sul e tinha pego carona com a mãe de uma amiga que eram da cidade e a senhora capotou o carro e eu caí do carro na estrada. Isso significou para mim um aprendizado, porque eu que era super livre, independente, desde muito pequena, desde os 14 anos, eu já trabalhava, já conquistava tudo o que eu queria, e tinha uma vida completamente autônoma e feliz, porque as coisas que eu queria eu conseguia com muita facilidade. Isso foi, por um lado, um golpe muito grande no meu sonho, enfim, naquilo que eu planejei para a minha vida, e por outro lado foi um grande aprendizado, porque eu aprendi a ficar mais calma, eu aprendi a esperar dos outros ajuda, coisa que eu não me permitia. Eu tive que entender que existe um tempo para se conquistar as coisas e, enfim, foi um aprendizado muito duro, muito sofrido, mas que hoje me faz renascer para muitas outras coisas. Sempre que eu chego no fundo do poço,
eu consigo sair, porque eu vivi tudo isso. Nisso eu conhecia já o Gustavo, que é meu marido, e no meu acidente ele ficou apaixonadíssimo e eu também por ele. E ele me visitava todos os dias no hospital, enfim, eu fiquei muito tempo hospitalizada e sempre me levava uma rosa branca. E isso me cativou, lógico, fiquei apaixonada. E a gente se casou depois de 9 anos. E depois de 5 anos eu tive a minha primeira filha. Eu não acreditava, porque para mim, eu que ficaria aleijada por causa do acidente, conseguir ter uma filha foi a glória. Eu fiz a faculdade de filosofia na PUC, fiz 2 anos, transferi para a Unesp, acabei me formando na Unesp, mas em seguida eu já fui fazer a pós em filosofia, na PUC também. E dava aula o tempo todo, sempre dei aula. Eu comecei a dar aula aos 14 anos, eu dava aula de dança e a partir da minha formação eu comecei a dar aula já de filosofia. Comecei a dar aula em Marília, num seminário de padres, enquanto eu fazia a pós. E depois que eu terminei a pós, eu continuei sempre dando aula. E estava prestando um concurso na Universidade Municipal de São Caetano, porque eu já tinha dado 2 anos de aula lá, como professora convidada, abriram um concurso, eu fui prestar, e a banca era formada pelo pessoal da ECA. Então a Cristina Costa participou dessa banca e, ao me ouvir dar as aulas que eles pediram, foram 2 aulas, se não me engano, ela me convidou para participar de um projeto aqui na USP. Isso foi em 2001 e aconteceu o projeto em 2002 que se chamava Educom.tv, que era um projeto com educação à distância. Dava formação à distância para os professores do estado de São Paulo. Foi aí que começou o meu percurso na EAD e também com a educomunicação. Olha, a ECA para mim significou libertação, o encontro das várias áreas que eu sempre trabalhei. Ao mesmo tempo que eu me libertava de um ensino que era muito fechado, tradicional, rígido, eu também conseguia usar tudo que eu tinha aprendido em outras áreas, como nas artes, eu conseguia aplicar o que eu conhecia da filosofia, que na filosofia era rara essa aplicação, era em sala de aula. Eu comecei a ver possibilidades de reunir o meu conhecimento e unindo teoria e prática, podendo aplicar aquilo que eu conhecia de uma forma muito prazerosa. Então isso me cativou, principalmente porque o professor Ismar, ele faz isso de uma forma fantástica, né? Ele consegue cativar as pessoas e fazer com que elas trilhem naquilo que ele acredita. Então foi uma grande descoberta a ECA e uma grande realização. A ECA representa, na minha trajetória de vida, unir os meus pedaços, porque eu toda fragmentada, sempre experimentando coisas novas, imagina, partindo da dança, vai para a música, da música para a filosofia, da filosofia para a educação, enfim, são coisas que não tinham relação a princípio. Pela ECA eu encontrei essa relação, pela educomunicação eu consegui realmente encontrar um sentido para tudo isso, sem que eu tivesse que deixar de lado porque eu não uso. O que eu faço agora é filosofia, não tem nada a ver com dança, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com comunicação. Mentira. Eu consegui entender que existe essa ligação, essa rede, e pude vivenciar essa relação entre os vários conhecimentos. Então a ECA me trouxe uma grande descoberta, me fez me abrir para um mundo realmente novo. Então, embora daqui, jamais. Eu acho que eu criei uma certa raiz.
mesmo porque eu ainda participo de projetos aqui dentro. Projetos na área de educação ambiental, eu estou escrevendo junto sobre as políticas, então eu realmente não fechei a porta ainda. A ECA continua. E tem uns alunos, como o Jeff, que está aqui na minha frente, ó, a Bia, enfim, que até se lembraram de me convidar para estar aqui hoje. Eu acho que eu saí fora completamente, não sabia mais o que eu estava falando. Por favor, vocês cortem.